Muito bom dia, agora 9h03. Está no ar o Direto ao Assunto de hoje, dia 29 de setembro de 2018. Hoje recebendo Dr. Dirceu Bueno da Fonseca, nascido em 1943, foi delegado regional de 81 a 88 na cidade de Formiga. Depois, de volta de 1990 a 1992, formado em Direito pela PUC-BH em 1969, nascido em Florestal, Minas Gerais. Helder Fernandes, bom dia. Bom dia, Flaviano, bom dia, ouvintes da Rádio 93, começando agora o Direto ao Assunto, lembrando que o programa estará disponível na segunda-feira no canal do YouTube Direto ao Assunto, lá tem todas as entrevistas, você pode conferir. Bom dia, doutor Dirceu. Muito bom dia, Helder. Bom dia, é um prazer imenso ter o senhor aqui, o senhor que foi delegado regional aqui em Formiga de 81 a 88, depois voltou de 90 a 92 e depois a gente vai falar um pouquinho também do projeto que o senhor está desenvolvendo, que é o projeto de mudas raras e frutíferas aqui na cidade de Formiga. Flaviano. Perfeitamente. Senhor Dirceu, o senhor chegou em Formiga em 1981 ou antes? Exatamente, 1981. Antes de mais nada, um bom dia aí aos ouvintes desta conceituada emissora. Um grande abraço a todos. Antes disso, o senhor foi delegado em outras cidades? Fui em várias cidades, né? Em 1971, comecei em São Sebastião do Paraíso. Depois trabalhei nas cidades próximas ali a São Sebastião do Paraíso, Monte Santo de Minas, Guaxupé, Passos, Poços de Caldas. Aí depois saí para outras regiões do estado. Trabalhei em Guanhães, em Ipatinga, Ponte Nova e finalmente aqui em Formiga, onde eu fiquei mais tempo. De onde o senhor veio a aposentar, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho daquela época, no início dos anos 80. Existia alguma diferença da administração policial daquela época para hoje? Existia, né? Não assim praticamente no aspecto legal, eu diria que não. Porém, naquela época os costumes eram diferentes e a atividade policial também era exercida de uma maneira um tanto quanto diferente. Eu posso dizer que a burocracia, o cumprimento de formalidades inimiga da eficiência da atividade policial. Então, naquela época, muito embora a lei fosse a mesma, mais ou menos, da lei que está em vigor hoje em dia, mas havia um pouco mais de tolerância com a atividade policial. O delegado de polícia tinha um pouco mais de autonomia, não exatamente dentro da lei, mas tinha-se assim, uma certa tolerância com a atividade policial, que muitas vezes procedia em determinados casos, não exatamente dentro da lei, mas de uma outra maneira... Perante a sociedade. Exatamente, de uma outra maneira que... A cidade era menor também, tem que se lembrar isso, E dessa outra maneira, às vezes, se obtinha uma maior eficiência do que hoje. Eu posso até dar um exemplo. Hoje em dia, tem, por exemplo, essa tal de lei da Maria da Penha. Ela veio para poder ajudar a proteger as mulheres. No entanto, o cumprimento das formalidades que precisam ser observadas no cumprimento desta lei, muitas vezes atrapalha e não acode eficientemente quem precisa do acolhimento da polícia. A burocracia ainda deixa lento o processo. Exatamente. De cumprimento da lei. Naquela época, o delegado de polícia, eu particularmente, eu preferia agir de uma maneira diferente a cumprir as formalidades. Então, se existia uma ameaça, eu achava mais interessante, de imediato, sem maiores delongas, procurar trazer aquela pessoa contra a qual foi registrada a queixa, trazer à delegacia e conversar com esta pessoa, saber dela o porquê daquela atitude, procurar demovê-lo dessa intenção de praticar o mal a outra pessoa
Então, com isso aí, com esse tipo de conversa, às vezes a gente conseguia conciliar as coisas e resolvia o problema de uma maneira eficiente, sem instaurar inquérito, sem lavrar boletim de ocorrência, sem nada. E a coisa se resolvia de maneira eficiente. E hoje em dia você vê que muitas mulheres têm proteção da justiça de uma maneira formal, mas essa proteção não acaba... Continua sofrendo violência. Acaba não acudindo direito às mulheres, e muitas mulheres acabam sendo mortas, mesmo tendo aquela medida protetiva determinada pela justiça de uma maneira formal, o que antigamente a gente conseguia evitar de uma maneira, assim, digamos, heterodoxa. Entendeu? Uhum. O aumento da criminalidade, eu acho que com o surgimento também de novas drogas, o poder, principalmente financeiro, que o tráfico de droga traz para o indivíduo, isso na época do senhor era bem diferente. Ainda era bem diferente, né? As circunstâncias, a população era menor também. E depois, com o passar do tempo, os costumes vão mudando e dificuldade de emprego, dificuldade financeira, isso tudo contribui para surgimento do que se chama hoje em dia, né? Seriam novos crimes, né? Crime organizado e tudo mais. Agora, quanto a isso, aí eu tenho até uma opinião pessoal, que eu acho que hoje em dia a atividade policial está um tanto quanto manietada, impossibilitada de dar um combate eficiente a esse tipo de atividade. O nosso Código Penal, que é de 1940, tinha em seu bojo um artigo que eu acho que era o artigo mais eficiente, que se estivesse em vigor hoje, poderia combater assim, de uma maneira bem eficiente essa questão de crime organizado. Uhum. Era a chamada aplicação da medida... um minutinho que eu preciso lembrar o nome aqui, medida de segurança detentiva. O que é que significava isso? Significava que, quando algum elemento praticasse um crime e fosse constatado que esse elemento era de alta periculosidade e inteiramente nocivo à sociedade... Colocar a sociedade em risco, ele já tinha... Colocando a sociedade em risco, era aplicada a esse indivíduo a chamada medida de segurança detentiva, que era um procedimento que retirava o elemento do seio da sociedade e ele era internado para fins de tratamento. E ele só poderia voltar ao convívio da sociedade se, através de um exame específico, fosse constatada a cessação da periculosidade dele. Entretanto, em 1984, houve a chamada mini-reforma penal, em que essa medida passou a poder ser aplicada tão somente para os indivíduos chamados inimputáveis, quer dizer, aqueles elementos que não tinham capacidade de entender direito o seu procedimento, elementos com problemas mentais. Então, ficou essa medida reservada apenas para esses inimputáveis, enquanto que para os imputáveis, quer dizer, aqueles elementos que tem noção exata do que estão fazendo. Exatamente, que tem noção exata do que está fazendo, só pode ser aplicado a ele a pena que fosse determinada pela justiça. E essa medida de segurança, então, não, a partir de 1984, não pode mais ser aplicada a esses indivíduos. Então, o indivíduo perigoso, altamente perigoso, nocivo à sociedade, cumpre a sua pena, ou é solto por alguma medida... brecha na lei ou coisa parecida, então ele volta para o convívio da sociedade e continua sendo um perigo para a sociedade. Então, eu acho que essa situação, se existisse hoje, eu acho que seria bem mais eficiente no combate à criminalidade violenta. Senhor Dirceu, no período que o senhor trabalhou como delegado, inclusive esse bandido passou por Formiga, a lenda Ramiro da Cartucheira?
o senhor teve a oportunidade de persegui-lo? Não, não tive, não. Eu me lembro do episódio, né? Mas o senhor estava em Formiga nessa época? Não, não estava em Formiga, não. Eu nem delegado era na época, eu acho. Não me lembro. Talvez eu... Porque foi final dos anos 70. Nessa época eu era escrivão de polícia em Belo Horizonte, então me lembro do fato. Mas esse bandido, chamado bandido da cartucheira, ele não era propriamente bandido assim, perigoso, igual existe hoje. Ele era um elemento simplório que andava pelas... Um caçador de recompensas. Ele andava pelas propriedades rurais, né? Ele não era elemento assim... saqueador, elemento perigoso na cidade, nem nada. Ele roubava era galinha, essas coisas, mas talvez por uma deficiência mental, ele também andava com essa cartucheira e não titubeava em matar quem estivesse pela frente dele nessas propriedades rurais. Então era um elemento assim, diferente, ele não era um bandido como esses que a gente vê hoje, não. Sim. Era diferente. Hoje a gente tem um problema que antigamente existia muita briga, né? Hoje, geralmente, a briga é resolvida na bala, na faca. Eles estão usando muita arma. Qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou em Formiga, como delegado? Ou uma das? Não, em Formiga eu posso dizer que não enfrentei maiores dificuldades, não. Foram as dificuldades normais da atividade policial, né? Agora, como eu trabalhava como delegado regional e tinha que supervisionar 32 cidades, às vezes a gente já houve fatos assim de uma gravidade bem maior em outras cidades, mas aqui em Formiga, propriamente dito, não houve maiores dificuldades, não. Foi aquilo dentro do normal mesmo. Tranquilo. Helder? Flaviano, vamos no intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos começar a falar sobre o projeto Viveiro de Mudas Raras e Exóticas que o senhor Dirceu desenvolveu de um ano para cá para trazer. Ele gosta de plantar, então ele começou a desenvolver esse projeto do Viveiro de Mudas lá na região de Timóteo. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E também da produção de maracujá doce. Maracujá doce. Eu quero até saber o que é o maracujá doce, que eu só sei de maracujá quando eu começo a comer. Do meio para frente eu durmo. Mas nós vamos descobrir. Daqui a pouquinho, 9 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o projeto Viveiro de Mudas Raras. Mudas de árvores frutíferas, ornamentais, medicinais e árvores raras e exóticas. Depois do intervalo. Muito bem, agora de volta com Direto ao Assunto, 9 horas e 35 minutos, hoje recebendo o doutor Dirceu, ex-delegado e agora atualmente com o hobby de um viveiro de mudas raras. Vamos falar então, vamos deixar o doutor Dirceu Bueno de lado, vamos falar com o senhor Dirceu, fazendeiro, produtor de mudas, de frutas e árvores ornamentais, medicinais, raras e exóticas. Agora, Helder Fernandes. O Flaviano essa não é minha área. Tá passando para mim a bola justamente porque ele sabe que eu gosto desse trabalho com mudas, com árvores. Gosto de mato. Mato. Coisa boa. E a gente tava falando aqui nesse intervalo, tá me mostrando uma lista aqui imensa de árvores frutíferas, de árvores exóticas, árvores da mata nativa do Brasil. Então, a gente estava trocando uma ideia aqui, o Flaviano estava rindo. Senhor Dirceu, como começou esse hobby? O senhor já tinha um sítio, uma fazenda, né? O senhor já gostava de plantar como hobby e, de repente, o senhor começa a desenvolver, procurar e plantar essas sementes de árvores exóticas. Vamos primeiro pelas árvores exóticas que o senhor já tinha no sítio. E como o senhor começou? Exatamente. Eu acho a natureza fantástica. Quando eu pego uma semente de alguma fruta, de uma laranja, por exemplo, eu vejo naquela semente uma laranjeira. Então eu acho isso uma coisa fantástica. E eu passei a gostar, tomei gosto por plantar sementes e ver as sementes germinar, o que normalmente me dá uma satisfação muito grande. E a partir daí eu comecei a plantar sementes de
várias de árvores frutíferas, de muitas qualidades. E com isso eu fui aumentando. E cheguei a comprar algumas sementes através da internet, outras eu tiro lá do meu próprio sítio, um pequeno sítio que eu tenho aí no município de Formiga, porque na época que eu adquiri esse sítio, há muitos anos atrás, naquela época eu já plantei lá tudo de semente, né? Plantei laranja campista, que é a melhor laranja que existe, plantei limão, abacate, manga, limão, pitanga, cagaita, jabuticaba, que hoje, quando eu plantei de semente, hoje eu já estou colhendo semente e fazendo mudas dessas sementes. Então foi assim que começou. E eu resolvi então ampliar e passei a plantar assim, fazer mudas de coisas mais variadas. Mais exóticas. Mais exóticas e coisas menos conhecidas. Então hoje eu planto lá qualquer coisa assim que eu acho interessante, desconhecida, eu estou plantando. E com isso o viveiro está se desenvolvendo lá. E quem quer conhecer, quer adquirir mudas de árvores frutíferas ou de mudas da natureza, nativa, né? Uhum. Eu me embaralhei aqui agora. Mudas de... Ornamentais. Tem do cerrado. Tem. É o seguinte, onde eu faço esse viveiro fica longe aqui de Formiga. Fica 55 quilômetros daqui. Na região de Timóteo. Exatamente, ali para frente da comunidade de Frazões, na chamada região da Fazenda Boa Esperança. Então, muito embora eu tenha o maior prazer em que alguém vá lá conhecer, eu reconheço que não é muito fácil. A acessibilidade não é fácil. Exatamente. Aí eu faço esse viveiro lá e tenho meu contato, tenho o telefone, tenho o WhatsApp. A pessoa querendo entra em contato comigo, a gente conversa, eu explico e tal, e trago as mudas de lá para a pessoa que estiver interessada em alguma delas, né? Nós temos, por exemplo, tem certas coisas que não são muito conhecidas por aqui. Por exemplo, banana ouro. Normalmente você não vê banana ouro em supermercado, em sacolão, nem nada. Vê banana prata, banana marmela, banana maçã. Então eu tenho lá essa banana ouro que é menos conhecida. A laranja campista, que para mim é a melhor laranja que existe. Você também não encontra delas. Eu não sei nem o que é. Então eu fiz mudas dela lá, porque é uma laranja deliciosa. Laranja campista. Goiaba roxa. Também nem eu conhecia, mas eu adquiri semente de goiaba roxa e já fiz mudas e já tem disponível. Goiaba roxa, goiaba amarela. E nesse período o senhor fica estudando novas sementes, exatamente, novas mudas. Eu procuro. O senhor troca informações com outras pessoas também? Outros produtores de mudas? Esses dias atrás eu fui até lá naquele viveiro de mudas. De Arcos, aquela nordesta, né? Que é um viveiro muito grande, tem uma imensidade de... Aqui próximo ao Parque Exposição? Não, ele fica na rodovia entre Formiga e Arcos. Fica na rodovia entre Formiga e Arcos. É um viveiro muito bem estruturado. Eu tive visitando lá também, e com referência a árvores, por exemplo, tem ipês de todas as cores, ipê amarelo, amarelo cascudo, branco, rosa, roxo, verde, vermelho, e tem também esse jequitibá. Aqui em Formiga tem um jequitibá, ele é famoso aqui em Formiga, esse jequitibá. É uma árvore também muito difícil de ser encontrada. E eu tenho lá jequitibá branco, jequitibá rosa. Aqui em Formiga, só complementando, onde fica esse jequitibá, inclusive é uma área de preservação. Onde é? Ele fica próximo ao posto de pão, na saída da cidade. Lá nessa área onde esse jequitibá é plantado, é uma área de preservação que inclusive é monitorado pela prefeitura por ser uma árvore rara e de extinção.
Bacana. Dá bom dia, né, para Laura. A Laura bom dia, é Bom dia. filha do senhor Dirceu, que está acompanhando ele aqui. Laura é Então, publicitária de Viver de Mudas. Tem algumas coisas também, por exemplo, gabiroba. Gabiroba é uma frutinha do mato. As pessoas normalmente só encontram no mato. Então, alguns anos atrás, eu resolvi fazer umas mudas e plantei lá perto de casa, na roça. Hoje tem mais de 20 pés de gabiroba. E através delas eu tenho feito muda. Tem gabiroba, pitanga, cagaita, jambo, uma série de coisas lá. E, por exemplo, uma demanda, eu preciso, vamos supor aí, 50 mudas de IP. O senhor consegue fornecer essa quantidade sempre ou tem Larga as épocas escala? certas da produção dessas mudas? Não, no momento eu devo ter mais ou menos em torno de umas 50 mudas de IPs lá. Agora, nessa época, eu vou plantar mais para ter mais para o futuro. Porque quando eu comecei, eu não plantei muito assim em larga escala, não. Sim. Mas no momento eu estou procurando ampliar mais. Mas de IP eu devo ter lá no momento umas 50 mudas entre branco, rosa, verde, roxo, amarelo. Diversificado, bem diversificado. Isso aí. Ervas medicinais o senhor também tem lá? Tem algumas coisas lá de ervas medicinais que, na verdade, eu até não entendo muito bem delas, não. Mas ontem, por exemplo, eu trouxe para uma pessoa aqui a sálvia, uma planta que é bastante cheirosa e serve também para fins medicinais. Tem a panaceia. Eu estou plantando lá, já tem mudas dela lá, de uma chamada moringa oleífera. Ela é inclusive conhecida como a árvore da vida. Dizem que ela tem uma série de benefícios. Eu não conheço, mas muita gente sabe que tem, sabe como usar, eu não sei. Mas eu tenho dela lá, a árvore da vida, moringa oleífera. Há um tempo atrás surgiu uma febre, principalmente no centro-oeste do país, que era uma fruta africana chamada noni. Não sei se você já ouviu falar do noni. Já ouvi falar. E Goiás, Brasília, aquela região, eles começaram a vender o noni a peso de ouro. Era a fruta que curava câncer. Isso. A árvore que curava câncer. Ainda reza a lenda que cura. E o senhor já tem perspectiva para essas frutas até internacionais? A gente, às vezes, faz uma pesquisa na internet, vê se consegue semente de alguma coisa que a gente ainda não tem. Depende muito de solo, de clima, né? É verdade, porque tem muita coisa que a gente planta e não nasce, outras nascem com muita facilidade. Um exemplo que a gente tem, o caju, né? Caju na região centro-oeste tem muito, e aqui você pode tentar, e é um bicho safado, o caju pega em qualquer lugar, menos aqui. Exatamente. Inclusive eu tenho pé de caju lá no meu sítio que eu não produzo. Tem muita coisa que depende de polinização também para dar fruto, né? Essa é a polinização, é a tal do maracujá, né? Sim. O maracujá depende da polinização. Entrando no maracujá, por favor, gente, o que é o maracujá doce? Maracujá doce é uma variedade do maracujá, que existem dois, o azedo e o doce. O azedo é esse comum que a gente encontra normalmente aí nos sacolões, que ele serve para fazer suco, porque ele é realmente azedo. Não dá para você comê-lo, porque ele é realmente azedo. Agora, o maracujá doce é o contrário. É um maracujá para consumo in natura. Você parte ele no meio e come ele de colher. É uma delícia. É considerado uma fruta nobre. É a fruta que eu produzo lá, maracujá doce. Inclusive, o maracujá doce, além da gente ter as mudas, a gente tem nossa produção própria no sítio, que a gente abastece os mercados e os sacolões daqui de Formiga com maracujá doce, e também escoa um pouco da nossa produção para Belo Horizonte, lá no Mercado Central, lá em Belo Horizonte, no Ceasa, isso é quando sobra alguma coisa, mas geralmente fica muito aqui. Mas é aqui mesmo, em Formiga. Bacana. Quem quiser... Pode falar. Quem quiser adquirir essas mudas ou conhecer o sítio do senhor, entrar em contato, tem um telefone direto? Se quiser, esse telefone é o meu celular e tem o WhatsApp dele. Se alguém por acaso quiser anotar, é 99955
2903. DDD 37 99955 2903. Trocar informações, conhecer o sítio, conhecer o projeto. Exatamente, com prazer. Tem muita gente também que tem sítio, que gosta de plantar, que de repente tenha alguma variedade de árvore, de fruta, que de repente só não tem, só tem total interesse também de conhecer, de adquirir e trocar essas informações com produtores da região também. Inclusive, no momento, eu estou à procura de banana da terra. Às vezes alguém que estiver ouvindo aí, pode entrar em contato comigo, que eu interesso. Porque das outras bananas eu já tenho todas. Agora falta só a banana da terra, que eu ainda não tenho. Senhor Dirceu, e temperos? Cite alguns temperos que o senhor tem lá. Agora você vai me apertar um pouquinho, viu? Porque... Olha, eu vou ajudar ele no... Então vai, a Laura vai ajudar. Nisso daí. Pimentas, né? Pimentas tem. Isso me interessa. Pimentas a gente tem de quase todas as qualidades de pimenta. Salsa, cebolinha a gente tem também. Arruda, que a arruda também é utilizada um tempero. como forma de tempero. Hortelã, manjericão, todos esses tipos a gente tem disponível. Bacana. É bom a gente citar, a arruda, tradicionalmente, ela é um tempero. As culturas africanas que inseriram na religião. Sim. Só tem interesse mais para frente aí de produzir em escala comercial, beneficiar essas frutas que o senhor produz lá? Não pretendo chegar a isso, não, sabe? É só hobby mesmo. Ele já aposentou, virou um hobby, você está querendo fazer o seu trabalhar mais. Deixa ele só divertir com as mudas, né? Eu no momento estou com 75 anos de idade, né? Então eu faço essas coisas lá, por enquanto está sendo possível eu fazer, mais para frente talvez eu não... E pelo visto os filhos também se empenham nesse projeto do senhor também, vão levar esse projeto adiante. Interessa, sim. Então eu não pretendo ir muito além disso, não, sabe? Uma coisa só que a gente sempre frisa quando a pessoa adquire a muda da gente, que nós garantimos a muda que a gente vende. Caso aconteça de a muda não vingar, não pegar alguma coisa, a gente repõe a muda com o maior prazer. Depois você fala só mais perto do microfone, para sair mais nítido. Okay. Pode concluir aí. Bom, estamos com o doutor Dirceu, o senhor Dirceu Bueno. Infelizmente o tempo é muito pequeno. Tá vindo aí o programa da Charlotte, mas queria agradecer a entrevista. Nós iremos lá conhecer, né, Flaviano? Nós iremos lá conhecer. Eu só estou interessado em pimenta. Assim, claro, fruta eu gosto, mas eu sou doente com pimenta. Flaviano, então vamos deixar combinado já o Ora Pronobis com aquele franguinho caipira? Então, a gente vai conhecer, aí nós vamos querer um Ora Pronobis, eu vou querer o Ora Pronobis, mas o senhor já colhe ele, mata o frango, tempera, faz, eu levo o arroz. Com muito prazer. Olha, gente, o tempo é pouco, queria agradecer porque nós falamos sobre os auros tempos da delegacia de Formiga, quando o senhor Dirceu foi delegado regional e depois voltou também como delegado de seção. Falamos também sobre Viveiro de Mudas, que é a proposta, e qualquer dúvida também o Facebook da Laura. Laura, fala pra gente seu Facebook. Sim, claro. Laura Candiani. No Facebook eu estou sempre divulgando novidades, as mudas que alguma pergunta também, eles podem te chamar. Alguma pergunta, pode me chamar no direct, teremos o maior prazer em responder. Beleza. Muito obrigado, senhor Dirceu, pela presença. Helder Fernandes. Senhor Dirceu, parabéns aí pelo projeto. Eu gosto de mudas, eu gosto de árvores. A gente trocou muitas informações aqui. Falamos, ele citou algumas frutas aqui. Eu falei que conheço. Falei algumas que ele não conhece. Então trocamos uma vasta informação. Eu só tenho a agradecer a presença do senhor, a presença da Laura também. Muito obrigado. Segunda-feira, direto ao assunto no YouTube. Tenham todos um ótimo final de semana. Considerações finais do senhor. Eu posso dizer que realmente foi uma grande honra ter vindo aqui a convite de vocês, foi um grande prazer. Nós que agradecemos. E eu deixo aí um abraço fraternal para todos vocês, para todos os ouvintes da rádio aí, e desejo também muitas felicidades, que Deus proteja a todos sempre. Um bom dia para todos. Bom dia. Obrigado, Laura. Nós que agradecemos e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Se alguém tiver interesse em mudas, por favor, entre em contato que será um prazer atendê-los. Vamos divulgar mais uma vez os contatos, facebook.com
Laura Candiani. Também os telefones, o telefone 37 99955 2903. Esse foi o Direto ao Assunto de hoje, que estará de volta sábado que vem com mais uma entrevista bacana para vocês. Vem aí o programa da Charlotte Pink. Eu queria lembrar que sexta-feira que vem, dia 5, no Clube do Barão, teremos um super tributo ao rei do pop Michael Jackson, com a presença de um dos maiores covers do artista no país. Ele que já fez apresentações em vários países, estará pela primeira vez na nossa região, Lenny Jane. Lembrando também que no próximo domingo a gente tem a cobertura das eleições aqui na 93 a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, no próximo domingo, todas as informações de boca de urna, e a partir das 5 da tarde, voto por voto, candidato por candidato, ao vivo aqui na 93, que não perde voto.